Prepare-se para conhecer alguns dos desastres naturais mais devastadores que já assolaram a humanidade. A natureza, quando resolve se manifestar com toda a sua força, pode provocar catástrofes inimagináveis, deixando um rastro de destruição e vidas perdidas. Ao longo da história, terremotos, ciclones, tsunamis e erupções vulcânicas já ceifaram milhões de vidas e mudaram o curso de regiões inteiras. Fique com a gente até o final, pois além dos 10 desastres globais que vamos apresentar, traremos 2 notícias bônus que aconteceram aqui no Brasil, envolvendo fenômenos raríssimos que surpreenderam até os especialistas. Mas antes, eu estou vendo aqui que você não é inscrito. Nos ajude apoiando, se inscrevendo e compartilhando. Aproveite esse momento para se inscrever, não custa nada. Vamos começar? Terremoto de Shanxi, China. Imagine um terremoto tão devastador que tenha dizimado quase uma cidade inteira e causado uma quantidade inacreditável de vítimas. Esse foi o caso do terremoto de Shanxi, que ocorreu no dia 23 de janeiro de 1556 na China. Estima-se que aproximadamente 830 mil pessoas tenham perdido suas vidas nessa tragédia. O terremoto teve um impacto gigantesco, com a destruição se estendendo por cerca de 520 quilômetros. As estruturas construídas com terra compactada, comuns na época, colapsaram imediatamente, soterrando comunidades inteiras. Acredita-se que o tremor tenha atingido uma magnitude estimada de 8 graus na escala Richter, o que o torna o terremoto mais mortal já registrado na história da humanidade. O ciclone de Bola, Bangladesh. No dia 13 de novembro de 1970, o Paquistão Oriental, que hoje conhecemos como Bangladesh, foi atingido por um dos ciclones mais letais de todos os tempos. O ciclone de Bola resultou em um número estimado entre 300 mil e 500 mil mortes. Este ciclone de categoria 3 gerou ventos de até 235 km por hora e causou inundações massivas que submergiram aldeias inteiras. Combinado com a falta de preparação e infraestruturas frágeis, o ciclone resultou em uma catástrofe humanitária. Além das vidas perdidas, os danos à economia local foram catastróficos, agravando ainda mais a pobreza na região. Terremoto de Tangshan, China. Em 28 de julho de 1976, a cidade de Tangshan, na China, foi abalada por um terremoto de magnitude 7,5. Apesar de sua magnitude moderada, o número de vítimas foi assombroso. Estima-se que cerca de 242 mil pessoas tenham morrido, fazendo deste um dos terremotos mais letais do século XX. A cidade, com uma população densa e grandes indústrias, foi devastada em questão de segundos. Muitos edifícios mal construídos não resistiram ao tremor, e a falta de um sistema de alerta precoce fez com que a maioria das pessoas fosse pega de surpresa. Mesmo décadas depois, o terremoto de Tangshan é lembrado como um dos eventos mais traumáticos da história recente da China. O tsunami no Oceano Índico. Na manhã de 26 de dezembro de 2004, o Oceano Índico foi palco de um dos desastres naturais mais devastadores da história moderna. Um terremoto submarino de magnitude estimada entre 9,1 e 9,3 gerou um tsunami de proporções catastróficas, que atingiu 14 países, incluindo a Indonésia, Tailândia, Índia e Sri Lanka. As ondas, algumas com mais de 30 metros de altura, avançaram rapidamente, deixando um rastro de destruição e matando entre 230 mil e 280 mil pessoas. Milhões ficaram desabrigados, e as imagens da tragédia chocaram o mundo, gerando uma das maiores mobilizações humanitárias já vistas. O desastre também levou à criação de sistemas de alerta de tsunamis
para evitar que tragédias como essa se repetissem. Inundações do Rio Amarelo, China. As inundações de 1931 no Rio Amarelo, na China, são amplamente consideradas o desastre natural mais mortal já registrado. Causadas por chuvas torrenciais que duraram meses, essas enchentes devastaram áreas densamente povoadas, resultando na morte de aproximadamente 1 a 4 milhões de pessoas. Aldeias inteiras foram engolidas pelas águas, e as perdas agrícolas levaram a uma fome generalizada. O impacto foi tão grande que muitos historiadores apontam as inundações como um divisor de águas na história chinesa, devido à destruição em massa das infraestruturas e ao sofrimento social causado pela falta de recursos básicos. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Com o seu apoio, podemos continuar criando vídeos com temas que você gosta. Conto com você. Furacão Katrina, Estados Unidos. O furacão Katrina, que atingiu os Estados Unidos em agosto de 2005, ficou marcado como um dos desastres naturais mais destrutivos da história do país. Com ventos que ultrapassaram os 280 km por hora, Katrina devastou a cidade de Nova Orleans e regiões costeiras, deixando um rastro de destruição sem precedentes. O número de mortos ultrapassou 1.800 pessoas, e as inundações massivas destruíram grande parte da infraestrutura da cidade. Além das vidas perdidas, os prejuízos econômicos foram catastróficos, estimados em mais de 125 bilhões de dólares, o que fez de Katrina o furacão mais caro da história americana até aquele momento. Vulcão, Monte Tambora, Indonésia. A erupção do Monte Tambora em 1815 é considerada a maior erupção vulcânica já registrada. O vulcão lançou tanto material vulcânico na atmosfera que afetou o clima global, levando ao que ficou conhecido como o Ano Sem Verão, em 1816. A erupção matou cerca de 71 mil pessoas, a maioria devido à fome e doenças que se seguiram à destruição de colheitas. O impacto climático foi tão intenso que afetou plantações na Europa e América do Norte, causando uma fome generalizada e mudanças drásticas no clima global por vários anos. Terremoto de Lisboa, Portugal. No dia 1º de novembro de 1755, a cidade de Lisboa, em Portugal, foi devastada por um dos maiores terremotos da história europeia. Estima-se que entre 60 mil e 100 mil pessoas tenham morrido como resultado do tremor, seguido por um tsunami e incêndios que varreram a cidade. Lisboa, uma das cidades mais importantes da Europa na época, foi quase totalmente destruída. O terremoto também teve profundas consequências filosóficas e religiosas, influenciando figuras como Voltaire, que questionaram como um desastre tão terrível poderia ocorrer em um dia de festa religiosa. Lembrando que dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos. Ciclone de Calcutá, Índia. Em outubro de 1737, um ciclone de grande magnitude atingiu a região de Calcutá, na Índia, causando a morte de aproximadamente 300 mil pessoas. O ciclone, que provocou inundações e deslizamentos de terra, varreu aldeias inteiras e deixou um rastro de destruição por quilômetros. Na época, a infraestrutura da cidade não estava preparada para lidar com desastres dessa magnitude, o que resultou em um número tão elevado de vítimas. Além disso, muitas das vítimas morreram devido à falta de assistência imediata, agravando ainda mais a situação catastrófica. Erupção do vulcão, Krakatoa, Indonésia. A erupção do Krakatoa, em 1883,
foi uma das mais violentas da história, causando uma série de tsunamis devastadores que mataram cerca de 36 mil pessoas. A explosão foi tão forte que foi ouvida a mais de 3.500 quilômetros de distância, e a nuvem de cinzas projetada pelo vulcão causou um impacto global, afetando o clima e escurecendo o céu por meses. Os efeitos climáticos da erupção foram sentidos por anos, e a própria ilha de Krakatoa praticamente desapareceu após a explosão. Até hoje, o Krakatoa é lembrado como um dos vulcões mais perigosos do planeta. Agora, antes de finalizarmos, temos 2 bônus especiais que não poderiam ficar de fora. São eventos que deixaram sua marca na história recente do Brasil, mostrando que até mesmo no nosso país, os fenômenos naturais podem surpreender. O Ciclone Catarina. O Ciclone Catarina, o primeiro e único furacão já registrado no Atlântico Sul. O Catarina se formou em março de 2004 e atingiu a costa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com ventos que variaram entre 120 e 150 km por hora. Foi um evento meteorológico inédito, que pegou a todos de surpresa. O ciclone causou a morte de pelo menos 3 pessoas e deixou um rastro de destruição em cidades costeiras, com mais de R$ 1 bilhão em prejuízos. Os granizos no sul do Brasil. Outro fenômeno impressionante ocorreu em 2020, quando uma tempestade de granizo de proporções gigantescas atingiu o sul do Brasil, especialmente o estado do Paraná. Granizos com tamanho de bolas de tênis caíram do céu, danificando telhados, carros e plantações. Esse evento causou um grande impacto econômico e ambiental, com milhões em prejuízos e milhares de pessoas desabrigadas. O fenômeno foi tão raro que chamou a atenção de especialistas de todo o mundo, que estudaram as condições climáticas que levaram à formação de pedras de granizo tão grandes. Esses desastres nos lembram o poder avassalador da natureza e como, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda estamos à mercê das forças naturais. A história humana está repleta de eventos em que a natureza demonstrou sua capacidade de mudar o curso da civilização em questão de horas ou até minutos. Então, o que achou dessa lista? Conte nos comentários qual desses eventos mais te impactou. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com amigos que se interessam por fenômenos naturais. Até o próximo vídeo!